Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine. E na aula de biologia de hoje nós vamos falar sobre as reações químicas. Esse conteúdo ele está aí no livro de vocês, no capítulo 12, a partir da página 198. Então, o que seria uma reação química? Uma reação química ela vai acontecer quando o material ele passa por uma transformação e essa transformação ela muda a sua constituição, formando assim uma nova substância. Então, aqui eu tenho esse exemplo aqui de equação química, tá? No qual eles vão sofrer uma reação. Então, aqui eu tenho o CH4 e o O2, tá? E esses elementos, eles vão sofrer uma reação. Esses elementos que vão sofrer uma reação, que ficam do lado esquerdo da equação química, nós chamamos de reagentes, tá? E aí, depois que eles sofrem uma reação, eles vão dar origem a uma nova substância. Essa nova substância nós chamamos de produto. Por quê? Porque o produto ela é o resultado da reação, tá? Então, os elementos que ficam do lado direito da equação química nós denominamos de produto, que o produto são os resultados aí dessa reação. Então, anteriormente a gente tinha aqui o CH4 mais o O2, e depois da reação ele se tornou CO2 e H2O. Então, ele deu origem a uma nova substância. Outro conceito aí sobre as reações químicas é o balanceamento. O objetivo do balanceamento das reações químicas vai ser, como o próprio nome diz, balancear, igualar tanto a quantidade de átomos do lado dos reagentes, quanto a quantidade de átomos que está presente aí no produto. Por exemplo, aqui eu tenho o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, tá? Tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos, tá? E de quantidade de átomos nós temos. O carbono aqui tem um 3 do lado, então quer dizer que eu tenho 3 carbonos. Eu tenho um hidrogênio e o 8 do lado, então quer dizer que eu tenho 8 hidrogênios. E aqui eu tenho o oxigênio, mas eu tenho 5 aqui do lado e um 2, então eu vou multiplicar o 5 vezes 2, que vai dar igual a 10. Sendo assim, eu tenho 8 oxigênios, tá? E desse lado, eu tenho aqui eu tenho 3, tá? Quando eu tenho 3 do lado de dois elementos seguidos, 2 ou 3 ou 4, ele vai multiplicar cada elemento que está ao lado. Então, esse 3 vai multiplicar tanto o carbono quanto o oxigênio. Então, 3 vezes 1, né, que é a quantidade do carbono que tem aqui, vai ser igual a 3, tá? 3 vezes 2, porque aqui eu já tenho 2 oxigênios, multiplicando com 3 vai dar igual a 6, tá? Mas eu tenho mais oxigênio aqui desse outro lado. Então, aqui eu tenho 4, tá? Ele multiplica tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Então, 4 vezes 1, tá? Porque aqui eu só tenho um oxigênio, vai ser igual a 4. 4 mais 6, do valor que deu aqui dessa multiplicação, vai dar igual a 10. Então, desse lado eu também tenho 10 oxigênio. E de hidrogênio, eu tenho um 4 aqui, né? Então, eu tenho que multiplicar 4 vezes 2, que eu tenho 2 hidrogênios, que vai dar igual a 8. Sendo assim, eu tenho a mesma quantidade de átomos do lado dos reagentes e a mesma quantidade do lado dos produtos. Sendo assim, essa reação química está balanceada. Mas isso nem sempre acontece. E quando isso não acontece, a gente faz um balanceamento pelo método que nós chamamos de método das tentativas, no qual a gente vai tentando colocar aí valores desse lado aqui, tá? A gente vai acrescentando valores do lado dos elementos com o objetivo de equilibrar, de balancear aí o seu valor, a sua quantidade de átomos, tanto do lado do reagente quanto do lado dos produtos. Aqui eu tenho uma reação que não está balanceada, tá? Aqui eu tenho sódio, Na, e ele apresenta uma única unidade desse lado. Já do lado dos produtos, ele já apresenta duas. Sendo assim, ela não está balanceada. E para balancear essa reação, a gente vai ter que fazer a tentativa. A gente vai tentar colocar, por exemplo, eu tenho 2 aqui e aqui eu tenho 1. Então, para equilibrar, eu tenho que ter dois sódios. Então, eu acrescento um 2 aqui do lado do sódio. Então, acrescentando um 2 do lado do sódio, eu vou ter 2 vezes 1. Lembra que quando eu coloco aqui, ele vai multiplicar? Então, 2 vezes 1, que vai dar igual a 2.
Então, eu equilibrei, né, o sódio. Eu tinha anteriormente 1, mas colocando 2 aqui, ele vai ficar com uma quantidade de 2 e do lado do produto 2 também. Mas, como eu falei para vocês, quando eu acrescento um número aqui, um valor aqui, ele vai multiplicar, mudar o valor de todos os elementos que estão do lado. Então, ele mudou o valor do sódio, mas também mudou o valor do oxigênio e do hidrogênio. Então, a gente precisa fazer a alteração dos valores que anteriormente eram esses, vai mudar por conta desse 2. Então, antes eu tinha 5 oxigênios e com o acréscimo do 2, tá? Ele vai para 6. Antes eu tinha 3 hidrogênio, quando a gente acrescentou o 2 aqui, ele mudou seu valor e foi para 4, tá? E aí, quando ele mudou seu valor, ele desequilibrou com o valor que tinha aí do lado dos produtos, tá? Antes eles estavam iguais, mas aí quando mudou aqui, ele ficou diferente. Então, para igualar, a gente coloca mais um 2 aqui do outro lado, tá? Do lado do hidrogênio e do oxigênio, com o objetivo de equilibrar. Então, se eu colocar um 2 aqui desse lado, eu vou ficar com... eu tenho um 2, eu já tenho 2 hidrogênios aqui, então eu multiplico 2 por 2, que vai dar igual a 4. Fica igual, tá? Eu colocando 2 aqui, 2 vezes 2 igual a 4. Aqui eu tenho 4, então está equilibrado. De oxigênio, eu tenho um 2 aqui e um oxigênio. Então, eu vou multiplicar 2 por 1. Então, vai ficar um valor de 2, mas eu também tenho oxigênio aqui. Então, somando 2 mais 4 vai dar igual a 6. E eu tenho 6 oxigênio desse lado e 6 desse. Ou seja, agora sim a reação está equilibrada. Eu tive que acrescentar um 2 aqui e um 2 aqui para que essa reação ela ficasse balanceada. Então, esse é o método de balanceamento, tá? É só uma revisão que a gente já viu no início do ano, tá? A gente está só revisando aqui esse balanceamento. É só para relembrar vocês como faz o balanceamento. Outra classificação aí das reações químicas é que elas são classificadas quanto ao calor envolvido na reação. Então, quando ela tiver uma liberação de calor para o meio ambiente, essa reação, nós chamamos de uma reação exotérmica, porque ela está liberando calor ao meio ambiente. E quando ela absorve calor do meio ambiente, nós chamamos de reação endotérmica, tá? Então, se ela libera calor, é exotérmica. Se ela absorve calor, endotérmica, tá? Endo, para dentro, ou seja, absorve. Exo, externo, libera, tá? Então, absorve calor, endotérmica. Libera calor, exotérmica. E a outra classificação das reações químicas é que elas são classificadas, se apresentam em 4 tipos diferentes. Elas vão se apresentar em análise, síntese, deslocamento, ou simples troca, ou em dupla troca. Na análise, nós vamos ter 2 elementos, tá? Por exemplo, eu tenho o H2O, que vai formar uma substância, uma molécula. E aí, essa molécula, quando ela sofre uma reação, ela vai se separar, deixando 2 elementos separados, o hidrogênio sozinho e o oxigênio sozinho, formando aí uma nova substância. Esse tipo de reação nós chamamos de análise. Por quê? Porque antes ele estava aqui uma molécula unida e com a reação ela se separou. A síntese ela vai ocorrer de forma oposta à análise. Na síntese, a gente tinha elementos separados, um carbono e um oxigênio separado, mas com a reação eles se uniram, formando aí o CO2. Quando ocorre essa reação, que os elementos anteriormente estavam separados e se uniram depois da reação, nós chamamos de síntese. Já na deslocamento ou troca simples, vai acontecer da seguinte forma. A gente tem um elemento sozinho, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um ferro, que ele está sozinho, não está ligado a nenhum outro elemento, mais uma molécula, tá? Que está aí reagindo. Por exemplo, eu tenho um hidrogênio e um cloro. Eu tenho uma molécula. E aí, quando eles sofrem a reação, eles vão fazer uma troca, tá? O cloro que estava aqui do lado do hidrogênio, ele vai passar para o lado do ferro. Ele vai trocar. Essa troca nós chamamos de deslocamento, tá? Reação por deslocamento. Então, ele vai deslocar, né, de onde ele estava ligado para o outro elemento.
Então, ela vai ficar dessa forma, FeSL, ferro e o cloro, mais o hidrogênio que vai ficar sozinho. E a dupla troca, como o próprio nome diz, ele vai trocar duplamente, 2 vezes. Então, eu tenho aqui o ferro, o enxofre, mais o HCl, tá? O hidrogênio e o cloro. E aí, quando eles reagiram, essas duas moléculas, elas trocaram. O cloro foi para o ferro e o sódio, e o enxofre foi para o hidrogênio, tá? Então, ocorreu aí uma dupla troca. E para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar sobre a massa molecular, que nós designamos e chamamos de MM. Então, o MM ele vai ser numericamente igual à soma da massa dos átomos que a constituem. Então, a massa molecular ela vai ser o valor da soma dos átomos que a constituem. Por exemplo, eu tenho o H2O. O H2O é constituído por 2 átomos. Eu tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio. Então, para que eu descubra aí a massa molecular dessa molécula, eu vou somar o valor da massa atômica do hidrogênio e o valor da massa atômica do oxigênio. É bem simples. Na tabela periódica, vocês vão ver um valorzinho que fica em cima do elemento. Esse valor, ele é o valor da massa atômica. Então, do hidrogênio, nós temos 1, ele tem um valor de 1, e o oxigênio, ele tem um valor de 6, tá? Sendo assim, para a gente descobrir a massa atômica, a gente vai só somar. Porém, aqui nessa molécula, eu tenho 2 hidrogênios, né? Eu tenho 2 aqui. Sendo assim, eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu vou somar 1 mais 1, ou multiplicar por 2, tá? Porque eu tenho 2 hidrogênios. Então, 2 vezes 1, que é o valor da massa atômica do hidrogênio, vai dar igual a 2, né? E aqui eu só tenho 1 oxigênio, então é 6. Então, 2 mais 6 vai ser igual a 8. Perdão aqui, pessoal, tá errado. É 8, tá? 8, e essa unidadezinha de medida, ela representa aí o valor da massa molecular. Então, a massa molecular do H2O, da molécula da água, é igual a 8. Bom, pessoal, peço que vocês façam a atividade de biologia no livro. Vocês vão fazer a atividade na página 201. Somente uma questão nessa página. Vão fazer também a atividade na página 204 e 205, da primeira à segunda questão. E a atividade na página 207, da primeira à terceira questão. E por hoje é só.